Não, eu cheguei em Fortaleza uma vez, teve uma época que, não sei, não foi nem comigo, foi um cara que foi embora, tipo, não era nem cedo, era tipo 10 horas da noite, tá ligado? O cara, pô, vou embora, tô cansado, cheguei cedo e tudo, não sei o que. Ah, não nasceu pra ser editor não, ó. E aí galera, muito bem-vindos aqui ao Papo Lemonade, esse novo formato do Papo Lemonade aqui no YouTube. A gente está fazendo, na verdade, uma fusão entre o Papo Lemonade do blog, que são as entrevistas em texto, com o Anchor Point, que sempre foi o nosso podcast aqui no Layer, né? E a ideia é meio que trazer dois formatos, esse formato em vídeo, né, e também disponibilizar o áudio, para quem estiver interessado, no Spotify e no SoundCloud. A gente ainda não está no cenário definitivo, mas como o Jardson, o nosso garoto de ouro aqui, estava em São Paulo, está em São Paulo, a gente resolveu aproveitar que ele está por aqui para gravar com ele já, né, esse primeiro episódio aqui, né, com esse xará nosso aqui. Para quem não conhece, o Jardson é um motion designer, né, tem aí uns 8 anos de carreira, né, velho? Já trabalhou, na verdade você é freelancer, mochileiro da galáxia. Já trabalhou aí com a galera da Oddfellows, com a Giant Ants, com a Lecube. Depois você me fala o resto da lista aí, porque é muita gente que você trampou. E é um cara que inclusive já conversou muito comigo, né? A gente já gravou o Fodacast comigo antes do Layer Lemonade existir, né? O episódio do Foda comigo. E também depois você participou do Anchor Point, né? Com a entrevista que a gente fez com você lá, né? Primeiramente... Valeu, vamos conversar aí. A gente já conversou pra caramba até, já tá me botando cerveja aí, a gente já avançou no relacionamento, viu? A gente já tá quase namorando. Eita! Ó, primeira pergunta que eu quero te fazer, pergunta séria, mas séria mesmo. Você já saiu na porrada com alguém? Rapaz, quase todo dia. De verdade, Jiu-jitsu tá me... Tô agarrando homem todo dia agora. Mas você já saiu na porrada mesmo, de verdade? Rapaz, no colégio. No brigão, você era no colégio tinha um brother meu, até eu falei... no podcast que eu fiz com o Johnny, um amigo da gente, o Chupinski, a gente meio que brigava todo ano, assim. Mas na época de colégio, assim, tá ligado? Por causa de... Tinha outros brothers que brigavam por causa de futebol, tá ligado? No meio da rua. Mas você batia ou você apanhava? Isso é importante. Quando eu era mais novo, meio que meio a meio, mas depois todo mundo cresceu, eu fiquei pequeno, aí eu parei de brigar, né, pô? Ó, vamos lá, eu queria perguntar pra você, o que é que você tá fazendo em São Paulo? Na real, depois, acho que a última vez que a gente falou, eu tinha acabado de entrar de freela na Argentina, né? Tinha acabado de sair da Lecube e tava começando a freelar de novo. Aí fiquei lá um tempo e tal, e aí comecei a meio que olhar para outros rumos, né? O que é que eu ia fazer da vida. Porque, bem, eu gostava muito da Argentina, mas já tava meio cansado, assim. E aí apareceu um plano meio antigo que eu e a minha esposa a gente tinha de ir pra Portugal, né? Que era uma parada que tinha uma facilidade maior para brasileiro e tudo. A gente queria sair da América Latina, né? Que a gente já tinha conhecido o que queria conhecer. E aí, não, pô, vamos pra Europa, vamos fazer essa parada de Portugal. E a gente decidiu ir pra Fortaleza pra organizar tudo, né? Tomar conta de tudo. Só que acabou demorando mais do que a gente previu, tá ligado? Pensava que ia demorar uns 3 meses, já tá indo pros 9. E aí eu tava morando na casa da minha mãe de novo, no quarto de adolescente, tá ligado? Eu me senti muito... Tinha dado um passão pra trás, tá ligado? Não aguento mais ficar aqui, embora tirar uma viagem de férias, assim, pra dar uma desopilada. E depois a gente vai pra São Paulo, porque um processo desse visto ia passar por São Paulo. Entendi. E a gente vai pra São Paulo, fica lá, é bom que a gente conhece outra parada e tal, e fica lá até dar certo esse visto e a gente tá aqui agora. Você fez um movimento muito doido, né? Eu lembro de a gente conversar sobre esse movimento de freela que você fez, tipo de topar pagar o preço. Né? Colocar uma mochila nas costas, compra um notebook e vai. Né? Que é uma parada que muita gente, inclusive, até comenta comigo, né? Fala, pô, será que dá pra fazer? Dá pra fazer? Eu sempre dou outro exemplo. Falo, velho, ó, não sei se vocês conhecem o cara, esse cara aqui, pá, esse cara fez. Não faça o que ele fez. Funfou. Deu certo pra ele, pode dar certo pra você também, né? Mas é uma parada arriscada, né? Você tá ligado, né? Agora, uma pergunta que eu ia te fazer sobre Portugal era isso. Você sabe se lá tem mercado pra motion? Aí que tá, na real, eu não tô... Como na Colômbia também, eu não tô muito preocupado com isso, porque eu tô indo meio que com meus clientes. Eu já tô com um ano e meio já, desde que saí da Lecube, já tô trabalhando como freela, 1 ano e meio por aí. E já tô com uma base de cliente bem legal, assim, que nunca tá faltando trabalho e tudo, então eu vou meio que com os clientes que eu tenho, assim. Se rolar algo mais, massa, mas não é a minha prioridade, assim. É porque, na verdade, a sua rede de clientes não depende de Portugal. Agora, uma vantagem também é porque, talvez pelo fuso horário, pode ser que dê pra atender mais a Europa, mais tranquilo, tá entendendo? Tipo, minha vida de freela eu peguei um cliente só e era meio
meio estranho, assim, porque enquanto os caras estavam dormindo, eu tava trampando, aí quando eles acordavam eu mandava o que eu tinha feito no dia e eles mandavam no outro dia, tá ligado? O dia que você pegar alguém da Austrália, você vai ver. Pois o cara tá quase um dia na sua frente. Aí a comunicação fica difícil, assim, a gente tenta amenizar do que dá, mas ainda assim, né? Há um tempo atrás você voltou com o Foda, né? E pra quem não sabe o que é o Foda Cash aí, né? Dê uma procurada aí no YouTube, nos Google da vida, porque você começou esse projeto antes do Layer, né? Acho que foi o quê? Um ano antes? Coisa assim, não me lembro muito bem se foi um ano, 2 anos antes. Eu não lembro também. Mas inclusive, né, eu passei pelo Foda sem nem tinha a ideia de criar o Layer Lemonade naquela época ainda. E agora você voltou. Né? Você voltou com o Foda agora, com um formato novo, ficou bem legal aquilo lá. Você aproveitou, né, que você estava naqueles lugares e gravou e conversou com a galera. Por que é que você voltou com esse negócio agora? Cara, na verdade, era uma parada que eu sempre curti muito, né? Eu comecei mesmo que eu queria falar com a galera e acabava aprendendo muita coisa, né? Conhecendo muita gente. E, pô, acabava falando com a galera que eu curtia trampo de anos, assim, tá ligado? E aí acabou pelas viagens, internet ruim de Airbnb, tá ligado? Tempo que não tinha pra editar, eu acabei deixando de lado. E era uma parada que, como eu disse, eu curtia muito, mas a galera também curtia muito, que eu não sabia. Eu vi então a dimensão real, assim, do que a galera gostava nas 2 edições Animotion que eu fui passadas, né? Que eu chegava, eu fiquei assustado, assim, tinha gente que chegava pra pedir foto, assim, vai tirar uma foto aqui com o Jadson. Oi, pô, rockstar. Ficava todo envergonhado, e a galera falava muito bem, pô, me ajudou muito, tá ligado? Eu falo, escutava a história da galera, ver como é que o pessoal trabalha, me ajudou pra caramba, volta aí e tudo, e começou a pensar na minha cabeça nessa volta, né? Agora em vídeo que eu gravo, que eu passei tudo pro meu canal agora, né? O Foda tá dentro do meu canal. Sim, agora, desculpa, Jadson Rocha, né? Isso. E aí, essa parte que eu gravo, tipo, vídeo behind the scene e-mail, coisas que eu falo minha, eu edito e eu meio que divido isso. E é por isso até que eu até lancei uma campanha agora recente no Apoia-se e tudo. Pois é, você lançou. Pra ver se... Porque, pô, meu irmão faz, não de graça, mas eu dou uma graninha pra ele do meu bolso, tá entendendo? Então, tendo essa ajuda... É legal, mas, pô, fico mesmo sentindo que tô explorando o moleque, tá ligado? E aí... Não existe nada de graça no mundo, né? A gente precisa, de alguma forma, retribuir, né? Isso. E, galera, ó, os links vão estar na descrição do papo aqui, tá? O link do portfólio do Jadson, do site, tá? E do canal do YouTube também, e do Apoia-se também, depois você me passa o link pra colocar aqui na descrição. É tudo Jadson Rocha. É tudo Jadson Rocha. Barra Jadson Rocha. Alguma coisa Jadson Rocha. Onde tem um nome feio que ninguém tem, então o cara pode botar os links com o nome completo, assim, tá ligado? O bom é que agora você vai estar na Europa, você vai conseguir produzir umas paradas muito boas, né? Porque você tem Portugal tá do lado ali, né, velho? Você pega um trem ali você já cai dentro da Espanha ali pra falar com a galera. O off ano que vem acho que vai rolar, hein? Porque a América Latina tem essa porrada de países e tudo, mas não é tão fácil assim de um país pro outro, assim, não é tão perto. Você tá em Londres lá, você tem uma galera, saca? Imagina você precisar na Man vs Machine pra conversar com aqueles caras. Eu não sei 3D, pô. Daí? Pega o roteiro, deixa eu te ensinar. Pega o roteiro, pega os nomes bem difíceis de pronunciar, decora e fala com os caras como se você tivesse propriedade. É tranquilo, não tem problema nenhum, mas... eu lembro que a gente conversou com um brother meu, que é ex-aluno meu, né? Pra ele fazer a cobertura do Blend Blend Festival, né? Pô, mó triste, pô, descobri que eu não vou poder ir. Você não vai poder ir, né? Você tá embargado por causa do... Meu passaporte tá meio preso aí, esperando terminar esse processo todo. E não pode... E aí, se eu mandar pra fazer visto e viajar com esse passaporte, vai ser um tempo a mais que eu vou perder na parada, eu decidi vender. Mas você já foi lá Você não foi não no Blend e tal? Deve ser do carro. Né? Na vez passada eu perdi o ingresso, porque começou de manhã, eu fui comprar à noite, já não tinha mais. Não, vende rápido demais. Não sei, a primeira edição, 2015? Eu era pobre. Aí já... É em dólar, né? Não, tava difícil. Eu tentei até pedir patrocínio pra agência de viagem, tá ligado? Não, troca pelos vídeos aí, vai lá, me dá passagem. Mas não deu certo. Não vai rolar, não vai rolar. O cara olhou, deixa eu te falar depois, nunca mais me ligaram. Foda, né? Cara, eu fico pensando, porque tem muito festival no mundo, né, cara? A gente tá aqui no Brasil, a gente tem o Animotion aqui, né? Que é um puta festival massa aí. Inclusive um cheiro, Isaac. Beijo pro Isaac aí, nosso glorioso Isaac Rodrigues, que criou o Animotion. Ainda é um só, né? Vamos dizer, pelo menos para a nossa área específica de motion. Ainda só pra motion, pra motion só um. A gente tem vários festivais de animação no Brasil, como o Animamundi, por exemplo, mas é uma parada mais focada em cinema, né?
Pra motion a gente ainda só tem só, né, entre aspas, tem o Animotion, que já tá excelente, né? Porque é um puto evento massa. Eu fiz 2 anos e incrível, assim, ver a galera, os profissionais. É muito legal ficar lá no chão roletando com a galera lá e conversando, né? Faz as rodinhas e fica ali fazendo network, né? Pô, é tanta gente que a gente ainda sai meio de otário, assim. Porque não fala com todo mundo. É muita gente, cara. Acho que no último Emotion, o Isaac pode me corrigir se eu estiver errado nos comentários aí, mas eu acho que tinha umas 600 pessoas lá na... Eu acho que sim, não sei se ele me comentou isso comigo ou eu tô com um número na cabeça relapso aqui, mas eu tenho quase certeza que era uma média dessa, saca? No primeiro que eu fui há 2 anos atrás, acho que tinha dado 300, era tipo metade do espaço, assim. E já era difícil falar com a galera, assim, era muita gente. Aí o ano passado foi muito maior já. Resumindo, né? O Animotion é um puto evento massa, mas a gente tem outros eventos pelo mundo. A gente tem, por exemplo, o Snow Evil, que rola lá em Londres. Que é todo mês, né? Todo mês. Depois do Thiago Maia, meio louco, ele faz a parada acontecer todo mês. Pô, mas é irado, porque no princípio, foda, eu queria fazer uma parada assim, tá ligado? Em Fortaleza ia ter o podcast e eu ia reunir a galera no bar. Fazer um meetup. E fazer. A gente fez 2 ainda. O primeiro foi bem legal, assim, o segundo já não foi tanto. Porque é difícil, cara. E depois, é isso que eu ia comentar, que é difícil. Tá? Tanto você trazer a galera quanto você mesmo manter aquela chama acesa dentro de você de querer fazer a parada, tá ligado? E aí o cara, eu vejo o Thiago Maia fazendo isso todo mês. É muito incrível também. 10 anos já, né? 10 anos, pô. 10 anos, cara. Mas era o meu sonho fazer uma parada dessa. Mas é doido, porque, por exemplo, o Snow Evil, eu fiz uma live com o Thiago, né? E ele conta, né? Que o Snow Evil começou como um meetup da galera levava DVD, saca? Pra colocar TV nas costas. Pode crer. DVD pra assistir Demo Reel, galera. Você tem noção disso, saca? Tipo, o cara levava TV de tubo, o DVD player e os DVD na mochila pra mostrar o Demo Reel, saca? E aí era mais uma parada assim, do tipo de sentar, né? E todo mundo meio que assistir o trabalho um do outro, né? E fazer network, né? Pô, e é a parada que eu acho mais irada, assim, claro, a palestra é muito boa, né? E principalmente o cara morando, sendo em Londres, né? Um monte de gente que tem, assim, foda lá, deve ser massa, assim. Mas fora isso, é tipo num bar, né? Mó irado, a galera fica bebendo tudo, depois conversando e fazendo. Acho que foi até ele mesmo que falou no Fodacast que, pô, se você vai tomar uma cerveja com a galera, né? É muito mais fácil conhecer a galera. Sim, sim. É porque sai um pouco daquele quadradinho que às vezes tem, né, em eventos que é de conferência, vai, né, onde o cara chega, pá, tem aquela fleuma. Você vai pro boteco, velho. Tanto que se você observar o próprio Animotion mesmo, a parte, pelo menos na minha opinião, a parte mais divertida do Animotion é lá fora. As palestras são muito massas, é muito legal ver a galera falando, tipo o Tony Zagorius lá, ano passado, rachando lá, ensinando a galera a fazer, dando aquela aula sobre transições e pá, é muito foda. Mas é muito mais foda você topar com o cara lá fora e conversar com ele. Olho no olho com o cara aqui, né? E como vende bebidas alcoólicas lá no Animotion? Eu ouvi dizer que é open bar esse ano, hein? Tem open bar? Eu ouvi falar, não sei. Será que eu tô certo aí? Fudeu, vai ser uma ressaca. E o engraçado é que, por exemplo, na Colômbia eu passei uns 2 anos trabalhando com o Andrew Embury, né? Que é do Canadá. Eu fiz meio que eu parceria com ele, passei 2 anos meio trabalhando exclusivamente com ele. Nunca vi o cara na vida, eu fui vendo Animotion. E daí isso é muito doido. Tá ligado? Foda, né? Tipo, cara, a gente trabalhou tanto tempo junto, nunca se viu. Vai topar com o cara no evento, isso é muito maluco. É isso que é foda com esse tipo de iniciativa, saca? Eu acho muito foda isso. Esse lance do próprio Fodacast, por exemplo, né? Porque o Fodacast, ele... Quando você começou e ouviu, eu falei, pô, que foda isso, né? Literalmente, né? Não é trocadilho não, tá, galera? É porque não tem outra expressão. Que foda isso, né? O cara pega a galera, os profissionais da comunidade, os profissionais já bem-sucedidos, né? E traz eles pra perto. Ou seja, você gera acesso, né, pra galera. Porque tem um fenômeno muito curioso que rola, que é... As pessoas têm uma certa... Eles se sentem separados de outros profissionais. Sei lá, nomeia um cara, Ariel Costa, que é um cara rápido de nomear aqui. A galera não consegue enxergar o Ariel Costa como uma pessoa normal, uma pessoa comum. Não, mas ele não é não, bicho. Ele é meio agressor. Ariel é meio ETzão. Tá? Eu fui aluno do Ariel, eu conversei com ele altas vezes, mas quando eu vi o Ariel no Animotion, eu falei, você foi aluno dele no Mografimento. Foi. É verdade. Mas o que eu quero dizer é que a galera, esse tipo de movimento onde você faz um Animotion, faz um podcast como o seu, tem um Ler Lemonade com um canal com entrevistas e tal, você consegue diminuir a distância, saca? E a galera vê que os caras, tipo, tem problema, é difícil pra caralho fazer animação, porque a gente tem a percepção um pouco equivocada de que é fácil fazer motion. Você é um cara que tá aí há um tempão ralando, já tá num nível de animação, assim, fenomenal.
Até hoje você sente dificuldade para animar. Demais. Tá? Todo projeto vai ser difícil, não é assim, obviamente você tem domínio, mas o domínio não significa que fica fácil, né? Então quando você traz a galera mais para perto, uma galera que já tá bem sucedida, né, e conversa com eles e fala para eles, você faz uma pergunta pra ele, é fácil fazer isso? O cara fala, velho, não é fácil. Aí o moleque lá que tá começando vai entender que, tipo, então não é difícil só pra mim. Você é um cara que trabalha só no mercado gringo. Você é freelancer, né, mas você é um freelancer que só trabalha com um cliente gringo, certo? Mas você já trabalhou com um cliente BR. Muito. Pois é. Qual que é a diferença aí? Eu falo que trabalhei muito pro Brasil, mas não é bem verdade, assim. Eu dei meio que um salto de Fortaleza pra fora do país. Eu trabalhava muito pra Fortaleza e aí eu cheguei a trabalhar pro Brasil, pegando alguns clientes de São Paulo, Rio Grande do Sul, mas foi um espaço assim de 6 meses, mais ou menos, até eu encontrar o Andrew, e aí eu fiquei trabalhando com ele. Tá? Então foi super rápido. E aí foi muito rápido. Porém, eu trabalhei muito pra Fortaleza, né? Bem, o que eu vejo muito, assim, que me... Principalmente nessa segunda fase, assim, porque agora eu comecei a trabalhar com a galera que, tipo... Assim, os estúdios preferidos do mundo, né? Comecei a trabalhar com eles e vi, assim, uma diferença muito grande, né? De organização, principalmente, assim. Pipeline. Primeiro, Fortaleza, por exemplo, quando eu trabalhava pra Fortaleza, geralmente eu tinha que fazer tudo, assim, do design até a animação. Eu nunca fui bom de design. E aí era bem isso, assim, mas pro Brasil pro Brasil também eu fazia os dois, até eu parei de fazer os dois quando comecei a trabalhar com o Andrew. Eu foquei mais na animação. Esse último freela que eu fiz, a gente fez um projeto que era 60 segundos, uma abertura de um festival. E aí tinha uns 4 animadores pra animar, 4 não, acho que tinha mais gente. Pra animar 60 segundos, cada um tinha uma partezinha, tá ligado? A gente tinha que fazer uma pequena transição pra emendar com a outra parte do outro cara, mas já tinha o design tudo pronto, tá entendendo? Tinha tudo. Então você foca no que você sabe, animar. Prazo. Animar. Prazo de boa, tá ligado? Era tipo, sei lá, minha cena era 10 segundos, 15. Uma semana eu tive pra fazer. Não, nem era tanto, acho que era 10 segundos, tá ligado? E era motion assim, um motion puro, não tinha personagem, nada, tá entendendo? E, não sei, por exemplo, eu matei a cena em 2 dias, 3, e aí a gente focou em deixar... Em lapidar, né? Lapidar, deixar topzera. Mas isso é muito doido, né? Uma vez eu tava conversando com a Bi Grandinetti, né? Pra quem não conhece, é a grande animadora e designer, né, brasileira, motion designer. E ela comentou isso no podcast que eu fiz com ela, que era incomparável quando você tem o tempo que essa galera lá de fora tem versus o tempo que a gente tem aqui geralmente no Brasil. Sim. Você pega uma equipe imensa, 5, 10 animadores, cada um pega um trechinho, os caras têm 1 semana, 2 semanas, 1 mês pra fazer aquele trechinho. Velho, não tem como ficar bom, saca? O cara tem tempo pra fritar. Não, e parece que os caras já se ligam desse tempinho a mais pra deixar... Sim. Deixar, que nem a gente dizia lá na Argentina, pipi-cucu. Os caras parece que já faz o prazo tanto pra fazer a animação, tipo, sei lá, se tudo der merda, tá pronto. E já bota um prazo separado que é pra trabalhar, sei lá, direção, tá ligado? Deixar tudo no nível que o cara quer, tá entendendo? Então é um processo meio estranho, assim, até no começo eu estranhava, porque, por exemplo, o primeiro trabalho que eu fiz de freela foi pra Oddfellows, né? Já foi um susto, assim, grande. Era tipo 10, 15 segundos, tinha 2 semanas pra fazer. Quando eu vi o projeto, irado, pensei que eu ia animar tudo, saca? Dá pra fazer de boa, em 1 semana eu vou matar isso aí, vou mostrar serviço. Aí, cara, não, tem outra pessoa que vai animar, tu vai focar só no personagem, outra pessoa vai animar o som. Ixi, acontece isso aí? Show, massa. Vamos Na fazer. época você não sabia disso? Né, porque era assim, simples, entre aspas, que eu pensei que eu ia fazer só, tá entendendo? Aí chamaram outra pessoa, aí então, eu tive esse prazo, 2 semanas talvez. Aí como eu tive esse prazo, eu resolvi dar aquela focada, né, e tudo, e deixar mais legal. E aí acabei fazendo mais ou menos em 1 semana que eu tinha que fazer, e no outro a gente foi só lapidando assim, pra deixar nos conformes. E uma coisa que esse trabalho teve, uma história que eu sempre conto, que quando me perguntam da diferença, é que, por exemplo, era o meu primeiro trabalho, um cliente dos sonhos, assim, e aí eu queria mostrar o serviço mesmo, tá ligado? E aí eu tava lá, que a gente trabalha no Slack, né, muito. E aí fica online lá no Slack, e eu costumo trabalhar nas minhas horas fixas, de 9 às 6, todo dia, né, eles sabem que podem contar comigo essa hora e tudo, e eu tô lá todo dia, até porque eu gosto de aproveitar a noite e tudo, como a gente tava falando antes. E aí chegou 6 horas, 6 horas, vou mandar o que eu tenho aqui pra eles verem, né? Que eu sempre mando, tipo, na hora do almoço, que é quando os caras acordam, eu mando o que eu fiz de manhã. E quando é no fim do dia, eu mando o que eu fiz na tarde.
Tipo um previewzinho pra galera. Isso, pra galera saber que eu tô fazendo a parada e eles também ficarem a par de tudo que tá acontecendo, né? E aí mandei 6 horas, mandei pro cara, ó, tá aqui, terminei isso aqui por hoje, tá entendendo? Aí eu, pô, se tem nada pra fazer, Renata tá ali trabalhando, acho que eu vou dar um gás aqui mais, né? Vou passar umas 2 horinhas mais pra dar um gás aqui. Ia trabalhando, tipo, já era tipo 7h30 da noite, tipo, passado 1h30, tá ligado? Aí veio a producer no Slack, ô, o que tá fazendo aí? Aí eu, tô dando um gás aqui, ajeitando as paradinhas aqui já no... Não, mas já passou 1h30 do teu trabalho aí. Não é pra tu tá trabalhando mais, não. Aí eu... Epa, isso acontece mesmo? Assim, não, vocês estão de brincadeira. Não, amanhã tu termina. Se dá tempo pra fazer, faz. Se não der, amanhã é outro dia. Eu, menino, olha pra essa é a diferença grande no Brasil. Né? No Brasil, se você desconecta antes das 6, ó. Dá 8 horas, por que é que você não tá online aí, filho? 10 horas da noite, vamos? Não, eu cheguei em Fortaleza uma vez, teve uma época que, não sei, não foi nem comigo, foi um cara que foi embora, tipo, não era nem cedo, era tipo 10 horas da noite, tá ligado? O cara, pô, vou embora, tô cansado, cheguei cedo e tudo, não sei o que. Ah, não nasceu pra ser editor não, ó. Nasceu... 10 horas da noite, não nasceu. O legal é que a galera acha isso normal, né? Isso é doido, né? Mas você sabe que quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, os meninos o meu irmão e o Maurélio, né, que hoje em dia trabalham no Leia comigo, eles tinham essa vibe, saca? De, tipo, não tem horário. Você trabalha a hora que precisar trabalhar. E eu nunca entendi isso, saca? Eu olhava e falava, velho, como assim, cara? Como é que eu vou reger minha vida se eu não tenho horário para os negócios? Saca? Como é que um cliente pode me ligar a hora que ele quiser e me cobrar e para, tipo, feriado, a hora que, tipo, 11 da noite, como já cliente já me ligaram, saca? Cara, eu não atendia, saca? Eu lembro de discutir com um cliente uma vez, quando eu morava em Goiânia ainda, eu tava fazendo um espetáculo, era um mapping pra um show de uma mina lá, super conceituado lá em Goiânia. E ela me ligou, tipo, 11h30 da noite, saca? Ah, não sei o que, porque precisava de corrigir, não sei o que. Eu falei, minha filha, escreve um e-mailzinho amanhã de manhã, eu leio, você tá louco, vai ficar me ligando uma hora dessa. Aí eu, tipo, eu atendi por educação, porque a mina tava me pagando uma fortuna pra fazer a parada, fortuna assim, pra época, né? Mas, cara, eu acho um negócio horroroso. Mas só que verdade também seja dita, assim, não é uma regra também. Não é. Tipo, eu mesmo lembro que eu tava trabalhando na Lecube e peguei um freela, assim. E, inclusive, eu comentei, porque eu pegava freela nessa época, mas eu pegava freela de direção, tá ligado? Porque, claro, eu tinha o meu trabalho fixo, né? Uhum. E aí eu falava, não, vou montar uma equipe, vou ser o diretor, mas eu não vou fazer a parte de produção e direção, não vou animar. E aí já falava e explicava isso pro cliente, beleza. E aí teve um trabalho que eu peguei desses, que era claramente o trabalho, não vou falar o nome do cliente, claro, óbvio, mas claramente o trabalho era pra ser feito em cell animation, tá entendendo? Uhum. Frame a frame. E aí eu olhei, eu não sabia nem animar frame a frame ainda na época, eu não tava com... E aí eu falei pra ela, olha, esse trabalho é em frame a frame, eu não tenho gente pra trabalhar em frame a frame, eu conheço gente de motion mais, eu faço isso pra motion, mas frame a frame nada. Não, é em motion. Aí eu, tá bom, a gente vai dar o melhor pra ficar bom. Aí o meu amigo fez a animação, ficou bem legal, assim. E nisso a gente trabalhando de boa, tranquilo, tá ligado? E aí no meio do job, o cliente viu que realmente era pra ter sido frame a frame. E a gente já tinha feito metade do job, só que aí foi que ela fez, ela, ó, você fez metade do job, eu não, mas eu já tava até começando, porque eram 4 vídeos, eu tava começando até o terceiro, ela, tá bom, a gente vai pagar pelo terceiro também, tudo. Trabalhando direitinho, pagaram tudo que a gente tinha feito, tá entendendo? E eu achei muito profissional, tá ligado? Não foi até o fim do job e tudo. Foi pelo tempo que a gente trampou, foi tudo certinho. Mesmo o job caindo, né? A gente já tinha trampado, né? Tá entendendo? E ninguém virou noite, ninguém fez nada demais. É um exemplo que eu gosto de dar porque... E às vezes a gente cai em cima do mercado brasileiro, sim, como se fosse a pior merda do mundo, assim, né? Não, eu falo, inclusive eu até falo isso, porque eu nunca virei noite. Eu raramente trabalhei fim de semana. Eu tô há 8 anos já trabalhando com... 8 não, já vai pra 10 aí trabalhando com motion. Claro que eu trabalhei fim de semana, feriado às vezes e tal, mas eu nunca virei uma noite. Eu acho que o horário mais tarde que eu saí na minha vida foi tipo 9h30, 10 horas. Ah não, bebê, eu já virei noite pra caralho. Não, eu nunca virei noite. Nunca... Mas assim, é porque eu era um cara muito punk, assim, saca? Eu era muito precavido. Tá, é aí que tá também. Às vezes também nem é culpa tanto do cliente, assim, às vezes é culpa do próprio brother, né? Você tá lá de dia, aí os caras estão no estúdio, aí fica Facebook, WhatsApp o tempo todo, e não sei o quê. Bater papo também, né? Tá ligado? E aí você perde um tempo, às vezes o cara, de freela eu faço questão, porque antes eu não tinha isso, eu trabalhava muita noite quando foi antes de eu trabalhar na Lecube, assim, porque, sei lá, eu acordava 10 horas,
E aí começava a trampar, sei lá. Você acordava 10 horas, pouco assim. 9, 10 horas, assim, normal, de boa, 9, 10 horas, pô, tranquilo. Não era meio-dia. Tem gente que acorda 1 hora da tarde. Eu acordava e começava a trampar. Tudo bem acordar 10 horas, mas dependendo da hora que você vai dormir, né? Pois então, aí começava a trampar meio-dia. Aí trampava. Aí quando dava meio-dia, dava 2 horas da tarde. O almoço, né? Aí passava mais 2 horas pra almoçar. Aí não tem como. Aí depois ia, quando ia ver, era 10 horas da noite, eu tava tendo que resolver e no outro dia tudo de novo. Às vezes eu também sem vergonha isso do cara, né? Sim, exatamente. Tem esse lance também. Eu sempre fui um cara muito chato com horário, justamente por causa disso. Porque eu gosto de, sei lá, depois das 5, 6 horas, mano, eu gosto de ficar com os pés pra cima. Pois é. Fazendo porra nenhuma. Saca? Eu realmente desconecto totalmente do trabalho. Teve uma época que eu não desconectava, não. Eu continuava assistindo tutorial, ficava fazendo, sei lá, conectado ali ainda com o conhecimento, mas era mais quando eu tava aprendendo. Mas não era trampando? Não era trampando. Eu não tava resolvendo pepino nenhum. Não, disso aí eu sofro também, pô. Eu fico conectado. Às vezes eu tô lá e às vezes aparece uma notícia legal, alguma coisa aconteceu, eu tô ligado. Ainda mais hoje em dia, né, com layer, eu fico meio que né, o tempo todo assim, olhando por cima, né? Mas eu evito... Deus. Sim. Mas eu evito fazer o trabalho propriamente dito. Sim. Né, per se, né? Aí foi uma coisa que mudou por causa da Lecube, assim, porque como que eu era freela, né? E tipo, o meu trabalho antes de ser freela também era o trabalho que eu queria, assim, tá ligado? Estando resolvido. Mas era fixo. Mas você entende que isso é ruim? Pois é, como na Lecube eu tinha minhas horas, eu tinha que chegar lá entre 9 e 10 da manhã, saía 6, 7 da noite. Você né? meio que habituou. Eu me habituei. Tipo, eu sofri muito porque eu tinha um almoço, né? Eu gostava de almoçar e dar um cochilinho, né? E aí não tinha isso, tinha 1 hora de almoço na Argentina, não é 2 horas que nem no Brasil, né? E aí eu sofria no começo, eu ficava trabalhando assim, depois de comer aquele arroz com feijão, tá ligado? E aí eu me acostumei com isso, e foi a primeira coisa que eu implantei quando eu virei filho. Não, vou trabalhar de 9 às 6, porque sempre depois da Lecube, a galera tudo terminava 6, 7 horas, a gente ia pra um bar, tomar uma cerveja, comer um hambúrguer junto, porque a galera da Lecube era muito brother, a gente ficava fazendo as paradas junto. E eu curtia até isso, meia-noite, pra fazer as paradas que eu queria fazer, sei lá, ir pro jiu-jitsu, ir pra tomar cerveja com a galera. E foi a primeira coisa que eu implantei. E hoje, entre os freelancers, assim, pra fazer o projeto comigo, são os caras, assim, bicho, topzera, tá ligado? E eu vejo, assim, às vezes, que tipo, o que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Mas e já me falaram isso também, né? Que vez ou outra eu peço feedback da galera, tipo, clientes mais antigos, como... eu trabalho 3, 6 meses com cliente, como é que eu tô me saindo e tudo, e a galera já veio me falar isso, que, cara, é muito bom saber que tu tá lá nos horários tal, e tu se comunica tanto com a gente, tipo, como eu falei, mando o IP 2 vezes por dia, às vezes mais, dependendo do trampo, parece que tu tá trabalhando aqui na sala. Então, tem coisas que eu percebo que eu não sou o melhor motion designer do mundo, animador do mundo, mas que valem muito pro cliente, às vezes... compensa mais do que a falha, talvez, técnica que o cara não tenha, tá entendendo? Do que um cara que é muito, muito bom, mas que falha na comunicação, essas paradas, tá Mas entendendo? é muito doido isso, porque eu gravei outro dia em um Insights aqui no canal exatamente falando sobre isso, né? Sobre o lance do que faz um bom motion design. Obviamente eu enumerei 5 fatores, mas até no vídeo eu falo que obviamente tem mais fatores, mas um dos fatores era esse, que é você ser bom em convivência, né? Você ser um cara que seja aprazível e pá, né? Isso eu sou, né? Você é um cara divertido, que paga cerveja. Paga cerveja pra gente. Porque o que acontece? Eu lembro que eu li uma entrevista com a galera da Giant Ant, daí eu fiquei muito impressionado com o que eles falaram sobre isso, sacou? Que eles preferiam um profissional mediano, mas que fosse competente no aspecto de tratamento, um cara massa de trabalhar, que não fosse um saco, né? Um cara que não enche o saco. E há um cara super high-end que fosse um pau no rabo. Um cara puta chato do cacete. Então eles preferiam um profissional menos talentoso tecnicamente do que um profissional, mais gente boa do que um profissional super talentoso que não fosse tão gente boa assim, né? Então conta muito, cara. Sim. Postura conta muito. E o skate? Tá andando ainda? Pô, eu comprei agora em São Paulo, mas andei uma vez, ó. Eu sempre tenho comigo, é legal saber que eu ainda sou jovem. Você consegue andar ainda? Você faz alguma coisa ainda? Sai uns flip ainda. Sai flip ainda? Puta, assim. velho, eu andei de skate 6 anos. Na minha adolescência eu parei por causa do meu joelho. Meu médico... Não, meus joelhos são podres, os dois. Meu assim. Acabou. Eu fui mandar não sei o que, descendo na calçada bem grandona e fudi os dois de uma vez só. Aí hoje, toda vez eu acordo de manhã, vez ou outra assim, dá uma puxadinha. Né? Dá. Cara, teve uma época que eu não conseguia descer a escada. Eu já tinha parado de andar de skate, fazia anos, e meu joelho ainda falhava, saca? Só hoje em dia eu já não sinto mais. Porque já faz, né? Sou um senhor já, né? Então já faz séculos. E eu andei de 6 anos de skate e 5 de patins, né? 4 de patins.
E eu parei de andar de skate porque o cara falou, meu médico falou assim, ó, velho, você para agora, quando você tiver 30 anos você tá aleijado. É mentira. Tony Hawk soltou um vídeo desse, Pois é, com 52 anos ainda. Mas o cara é um atleta, né, velho? Pois então, eu também sou, pô. Fumo que sou uma porra. Mas eu ia te falar o quê? Que eu lembro que uns anos atrás, não faz muito tempo não, eu sou ruim de cálculo de tempo, tá? Eu sou meio alheio ao fluxo temporal das coisas, mas foda-se. Eu lembro que um tempo atrás eu tava lá em Goiás e tinha um cara com skate e eu peguei. Era todo pimpão, né? Aí mandei lá uns flip, uns heel flip, né? Me encaixado meio nas coxas e comecei a empolgar, velho. E remava pra lá, remava pra cá. E fumante, né? Fumante. O cara já com quase 30 anos na cara na época. Eu acho que já tinha 30 já tinha 30 assim. Meu, passou 15 minutos, eu já tava assim azul. Tava azul, velho. Quase vomitando de esforço, saca? Skate é um esporte desgraçado. Tu sabe que é o meu pré-treino, né? Chamando assim que a galera fala, né, pessoal, da academia. Pré-treino, eu tomo whey, não sei o que, eu fumo cigarro. Né? Você assim, fumo cigarro, tomo um Red Bull, alguma coisa do tipo, que é pra dar aquele gás. E vai pro toma. E o pior é que a gente pensa que pode ainda, tá? Não pode, velho. Não pode, cara. Toda vez, tipo, eu montei esse skate agora, aí eu fui andar. A primeira que eu subi nele na minha queda. Sabia mais nem remar direito, tá entendendo? Já acabou de uns 3, 4 meses, porque eu ia pro off. Eu ia pro off esse ano. E aí eu, Barcelona é sonho quase de todo skatista do mundo. Vou pra Barcelona, vou pro off, mas eu vou passar uma semana a mais só filmando. E aí eu tava no gás em Fortaleza. Todo dia eu ia andar de skate com meu amigo pra voltar, né, ativo e tudo. E aí não fui. Aí parei de andar, eu tava com 6 meses. Fui andar aqui, agora fui ali no centro. Primeira coisa, botei o pé no skate, o bicho foi embora, eu fiquei no chão. Caralho. O que você tá fazendo de habilidade? Você é um cara que é animador 2D, né? Mas você aprendeu frame a frame? Lembra que a gente conversou um tempo atrás, você aprendeu frame. Você chegou a embarcar no 3D também, alguma coisa assim? Eu faço 3D. Inclusive esse primeiro trabalho que a gente falou pro Oddfellows era 3D, 2D motion e 2D motion que eu digo after, e 2D frame a frame, eram os três juntos assim. Foi logo uma chibatada logo no meu. Vamos ver se eu sei. Mas você tá com. Mas o meu 3D é aquela putaria que eu já te falei várias vezes, que é um 3D 2D. É um fake, né? 2.5D, né? Não, é um 3D mesmo, tipo, esse eu tinha que fazer uma moto, assim, uma moto não, uma lambretinha, tá ligado? Ver. Porque era uma lambretinha que fazia assim. Na cena. Aí eu não queria desenhar ela frame a frame, ia dar um trampo do caramba fazer o after, animar um monte de shape layer pra virar. Tá se eu modelar em 3D, eu consigo texturizar como se fosse 2D e faço a rotação de boa. E eu sei porque minha barreira do 3D é essa, texturizar, iluminar, a parte de composição do 3D é difícil, né, cara? É muito difícil. Você colocar as coisas no lugar no 3D eu não sei se a sua pergunta era essa, mas eu tô estudando agora. Você tá estudando? Tô estudando pra ver se eu aprendo essa parte, assim. Porque modelagem é o meu, porque eu já paguei tipo uns 3 cursos de 3D, 4. Caralho. Acho que esse é o 4. Então modelar eu meio que sei, eu fico enferrujado assim, mas eu sei porque é sempre a primeira parte. Mas você modela no Cinema 4D ou no ZBrush? Não ZBrush, mas tu não quer botar outro software dessa da minha vida. ZBrush que é só modelar, né? Mas pô, tu sabe, o primeiro curso que eu paguei de 3D, do Cinema 4D, foi em 2012. E eu não sei mexer em 3D até hoje, faz o quê? 7 anos, pô. Ó, seguinte, vamos fechar nosso rolê aqui. Valeu demais pelo papo. É sempre bom a gente poder conversar de novo. A gente sempre conversou muito, na real. E é a terceira vez aí que a gente tá topando. Da próxima conversa tu tem que me levar pra jantar. Agora tá na hora. Paga o vinho. Paga o vinho. Tem uma rosa ali na sala, vou te dar uma rosa amarela que eu tenho ali. Vou te dar de presente pra você levar. Aí você aparece com ela lá pra sua namorada, pra você vai ver o que o rolo vai dar. Velhinho, valeu demais, viu? Pelo primeiro aqui, ó. Primeiro Papo Lemonade fundido com o Anchor Point. A nova versão aí. Bom demais falar contigo, viu? Galera, ó, fiquem espertos aí, a gente ainda vai fazer mais Papo Lemonade, a gente tá voltando aí com o Anchor Point nesse modelo aqui. A gente vai colocar no Spotify pra vocês, no SoundCloud. Esse foi o Jardson Rocha, o nosso glorioso motion designer do FodaCast. Valeu demais, até o próximo. Tchau, cheiro!